noite muito alegre, uma noite feliz na presença do Senhor. Já saudei a igreja, mas vou saudar de novo com uma boa noite. Que os amados irmãos estejam preparados para receber do Senhor aquilo que Ele escolheu nessa noite. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 84. Podem ficar sentados mesmo. Estarei lendo o Salmo de número 84, os versos 5 e 6. Salmo de número 84. Salmo de número 84, versos 5 e 6. Os irmãos acompanhem comigo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vamos agora, igreja, ler comigo, todos juntos. Verso 5: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esta é a palavra de Deus que temos para esta noite. Amados irmãos, possuir uma vida devocional é algo fundamental para a manutenção e o desenvolvimento da vida cristã. As pessoas fazem exercícios físicos, têm uma alimentação saudável, fazem, na verdade, dietas, para ficarem sempre com o corpo de acordo com os padrões, os níveis de gordura, na verdade, de colesterol, de glicose, né, para não exceder demais, não se sentir mal. A grande verdade é que nós temos uma preocupação imensa com a nossa saúde. Nós temos também a preocupação de não nos machucar, com o perigo de quedas, né, de impactos, para a gente não quebrar ossos. E a gente olha a nossa vida e nós temos um cuidado imenso. E quando acontece um problema com a gente, é que a gente fica, na verdade, apreensivo, né, com a nossa saúde, vai logo no médico, procura logo informações, vai na internet para saber o problema. Mas a vida espiritual, muitas das vezes, nós deixamos de lado. Cuidamos do aspecto físico, até mesmo psicológico. Mas, quando se trata do aspecto espiritual, de uma vida devocional diante da presença de Deus, que a vida devocional, vou explicar para vocês o que significa isto, é uma das ferramentas mais poderosas para vencer as lutas no dia a dia. Quando iniciamos o dia, já em oração, estamos preparados. O que é ter uma vida, pastor? Uma vida devocional. É uma vida em que separamos um momento do dia para estarmos na presença de Deus. Pode ser pela manhã, pode ser um pouquinho à tarde, ou no cair da noite. Mas ou os 3 momentos. Nós podemos estar sempre na presença de Deus em oração, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus. Isso daí é um cuidado espiritual que nós deveríamos ter com a nossa vida. Mas às vezes passamos o dia inteiro, mal oramos. Ler a palavra de forma alguma. Meditar nas coisas do Senhor? Claro que não. Estamos muito de olho na nossa saúde, nos nossos problemas, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, mas esquecemos totalmente de cuidar desse aspecto fundamental, que é a vida espiritual e ter uma vida devocional diante de Deus, para que possamos ter a manutenção da nossa espiritualidade e da nossa vida com Deus. Da mesma forma, a gente pode analisar que quando iniciamos uma vida de oração, uma vida de reflexão da palavra, a gente vai começar o dia bem. Já amanhece o dia já orando, lendo a palavra. Então a gente vai ver como se a gente estivesse tomando um remédio matinal para o nosso corpo espiritual. Quando falamos com Deus, e se nós abrirmos a Bíblia, ainda temos um bônus de ouvir diretamente a voz de Deus falar conosco. E assim nós fechamos os nossos olhos e oramos ao Senhor. E aí nós escutamos, de certa forma, Deus falar com a gente por intermédio da palavra. A leitura bíblica diária, também assim como a oração, ela vai trazer respostas que precisamos, pois a palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. É uma dieta.
A dieta do crente, ela não advém em cima de carboidratos, de gorduras, né, de vitaminas, né, de um colesterol bom. Não é isso. A dieta cristã, do alimento espiritual, da alma, que muitas das vezes estamos deixando de lado, ela advém de uma boa leitura. Muitas das vezes de um versículo, pode ter um capítulo, mas o fato é de ouvir a palavra de Deus e de ler a palavra de Deus e meditar nela. Então, hoje, nós vamos falar sobre a importância da vida devocional na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. A gente leu aqui estes 2 versos. Eu vou iniciar com a expressão bem-aventurados. Né? Bem-aventurados, o significado dessa palavra bem-aventurados são felizes são as pessoas. Quando o Salmo, na verdade, vai se referir à bem-aventurança, vai falar sobre a felicidade do homem. Então, a gente lendo só bem-aventurado no verso 4, os que habitam, perdão, no verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olha só que coisa linda. Os seus pensamentos, a força de vida, a força vital, a força espiritual. Na verdade, nós confundimos muito a nossa vida física com a nossa vida espiritual. Apesar do espírito estar dentro de um corpo material, nós temos, na verdade, 2 aspectos importantes e redundantes que nós devemos observar. Tanto a vida espiritual, quanto também a vida física. Não devemos nos desleixar com a saúde, devemos nos cuidar, devemos sim procurar os melhores alimentos, mas também espiritualmente devemos ter a manutenção por intermédio da oração, por intermédio da leitura bíblica, por intermédio de uma vida ligada com Deus. Às vezes a gente se confunde em que somente é importante vir à igreja, e é importantíssimo para a comunhão, para o desenvolvimento. Mas e o restante do dia? Você tem feito o que diante de Deus? Você só é crente em 1h30 ou 2 horas de culto? Ou no restante da semana? Como é que você dá manutenção daquilo que nós recebemos, dessa palavra que você está ouvindo hoje, que irá te alimentar, que você vai remoer até o próximo domingo, para receber outra e se alimentar de novo? Ou até a quinta-feira, que nos reunimos, ou então numa próxima reunião, ou então você vai visitar outra igreja, eu não sei. Mas o fato é, como que está sua vida devocional? Você tem separado um momento para Deus, ou você tem só se preocupado com as coisas materiais? Você, no dia inteiro, você não fala com Deus uma vez sequer? E aí, muitas das vezes, a raiz de muitos problemas que eu enfrento e aconselhamentos é que, pastor, onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Muitas das vezes, passamos por provas, provações, lutas, porque simplesmente não oramos. Simplesmente não desenvolvemos esse lado extremamente importante para nós combatermos as potestades que habitam no mundo espiritual. Então, explicando para vocês, esse verso começa com bem-aventurados ou felizes. Esse termo, ou essa expressão, se refere à condição daqueles que desfrutam da comunhão com Deus, seja no sentido literal, no tempo, ou no sentido mais amplo, da presença divina em suas vidas. Aqui, quando o salmista ele vai retratar o Salmo 84, na verdade é um cântico de peregrinação, onde as pessoas iam cantando, louvando a Deus esse salmo, e dizia: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, porque eles não iam o tempo todos os dias, iam muitas das vezes somente uma vez por ano, né? E ali eles tinham acesso ali ao Santo dos Santos, né? Perdão, ao tabernáculo, aonde os sacerdotes ofereciam em libação pelos pecados do povo. E era uma felicidade quando eles iam cantando em direção ao templo, e cantando e almejando estar na presença de Deus, porque ali simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, do povo de Israel, e eles cantavam, e era a presença de Deus na vida deles, era o templo. Mas eu pergunto para vocês, Deus está na vida de vocês somente quando vocês vêm na igreja? Ou vocês se levam de Deus um pouquinho na tua vida e dedicam a tua vida como oferta e aroma constante ao Senhor? Você só é crente quando vem na igreja? Ou nos demais dias da semana você esquece muitas das vezes que até tem uma igreja, que até tem comunhão com Deus, que precisa tomar ceia, que precisa participar dos eventos da igreja, que precisa ser corpo de Cristo? Ou você é corpo sozinho? Ou não precisa orar?
Ou você é tão forte a ponto que também não precisa se arrepender, que não precisa de nada, só precisa mostrar para os outros que você é crente quando você vem para a igreja. O Salmo 84 é um cântico de peregrinação, possivelmente para ser entoado durante a viagem ao templo em Jerusalém. O salmista expressa o seu profundo desejo em estar na presença de Deus e de habitar em seu santuário. Nós não devemos anelar pela presença de Deus somente nos domingos, somente na quinta-feira, que nós nos reunimos, e que vem um número muito menor do que o domingo. A grande verdade é que nós devemos ansiar pela presença de Deus a todo tempo. E a vida devocional é uma maneira de nós prestarmos cultos individualmente a Deus. É uma maneira que nós estamos sozinhos em nossa casa, em nosso lar, no conforto das nossas dependências, e falar: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, e portanto preciso falar contigo. Eu separo determinados horários do dia para orar. Muitas das vezes, quando eu oro pela manhã, levanto, a Fernanda me convida para orar, eu convido ela também, a gente junto, e nós oramos ao Senhor. Ali, muitas das vezes, eu saio, vou trabalhar, e no trabalho oro em oração, fico no espírito de oração. Quando eu volto à noite, também falo com o Senhor. Ao me deitar, Senhor, abençoa meu sono, minha noite, abençoa tal, e oro pela igreja, e oro por uns e por outros. E assim eu separo momentos durante o meu dia para estar na presença de Deus, falando com Deus. Nem todo tempo dá para orar 5, 6 vezes como eu gostaria. Mas algum momento do dia, eu paro, e o Espírito Santo me convence que eu preciso falar com Ele. Porque a minha vida não teria sentido nenhum se eu não falasse com Deus, se Ele não desse a direção para os meus caminhos. Estar na igreja e vir aos cultos, e até mesmo participar das programações e eventos, parece suficiente para manter uma pessoa fiel a Jesus e em seus ensinamentos. Esse Salmo 84, mais especificamente, nos versos 5 e 6, era para ressaltar uma confiança de alguém que possui uma relação com Deus, além da frequência do santuário. Nós precisamos estar na presença de Deus além do culto. Nós aqui nos derramamos, é uma bênção. Tem o pastor pregando, tem oração, tem contrição, tem um momento disso, daquilo, tem o batismo, tem assim, amém, glória a Deus, faz parte. Mas a nossa adoração tem que exceder as portas do templo. Tem que ser algo que vá além da nossa reunião aqui. Tem que ser algo constante, porque temos necessidade de estarmos na presença de Deus a todo instante. A grande verdade é que quando nós nos afastamos um pouquinho da presença, nós não oramos. É um momento em que o inimigo, ele age para nos bombardear, para usar pessoas para nos atingir, para até mesmo colocar em nossa mente algo para nos desanimar. Porque a oração é um momento de vigilância constante contra os ataques e as setas do diabo. É uma armadura importantíssima para que nós possamos sobreviver espiritualmente em um mundo que está morto, em um mundo que já está morto em seus delitos e pecados. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a diferença, porque nós oramos e falamos com Deus verdadeiro e temos relação com Ele. Precisamos nos relacionar com esse Deus fiel e verdadeiro, para termos uma vida plena diante dEle e diante dos homens. O apóstolo Paulo diz que o exercício físico é pouco proveitoso. Fala a Timóteo para se exercitar na piedade, no amor, na obra de Deus. Eu digo a vocês, como apóstolo, você cuidar de você sem cuidar da sua vida espiritual, você está morrendo espiritualmente. Em um momento que a pior morte não é a morte física, e sim quando a pessoa está morta espiritualmente. Não tem desejo de orar, não tem desejo de buscar, não tem desejo de estar na palavra, na presença de Deus, não faz parte de nada, não quer se relacionar com nada, ter compromisso com nada. E Jesus justamente nos chama para nós termos relação tanto em casa, quanto também na casa dEle, para que possamos estar diante dEle, na beleza da sua santidade, todos os dias da nossa vida, esperando a sua vinda, em oração, perseverando em oração em sua presença. Então, eu pergunto aos irmãos, que relação é essa que você tem com Deus hoje? Que relação é essa?
Aí você pode falar para mim, pastor, o senhor está fazendo uma pergunta, muitas das vezes, ridícula. Eu sou batizado, eu tomo ceia, sou dizimista fiel, até mesmo tenho cargo na igreja. Mas então o que me falta, pastor? Eu vou te responder o que falta para você. Para muitos que estão aí se enganando. Se enganando. A resposta é, falta para você uma vida devocional. Quando nós falamos com Deus em nossa casa, nós temos vontade de estar na presença dEle junto com nossos irmãos. Quando nós separamos um momento para Ele, é dizer assim, Senhor, Tu és o meu Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou grato a Ti. Vem, Senhor, entra na minha casa, porque minha casa é Tua. Diabo nenhum pode contra você se você orar. Olho gordo nenhum toma conta da tua vida. Decepção, doença, virão. É inevitável que no mundo nós teríamos aflições, mas em oração com Ele nós somos mais fortes. Ele nos dá a direção de enfrentar os nossos problemas de frente. Você entende? Aconteça o que acontecer. Como o apóstolo Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas esse amor só vale para aqueles que são fiéis, para aqueles que querem anelar pela presença de Deus. A gente vai ver que Isaías 30, 21 vai dizer, quando te desviares, olha só, mais à frente nós vamos ver que Isaías ele vai afirmar a importância da presença de Deus na sua vida e uma vida devocional constante de oração. Devocionalidade significa devotar-se a algo, devotar-se a Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor e muitas das vezes o que nós somos devotos é de uma série, de uma novela. Às vezes somos devotos de uma coisa trivial. Somos devotos até de pessoas, do patrão. Somos devotos até muitas das vezes de nós mesmos. Nós temos as pessoas como mais importantes do que Deus. Nós colocamos Deus em segundo, terceiro plano em nossas vidas. Quando a palavra de Deus nos ensina que primeiro devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, pois as demais coisas lhes serão acrescentadas. Aí você bota a mão na cabeça e fala, pastor, o que falta para a minha vida? Se eu sou crente, batizado, comungo, eu confesso Jesus como meu Salvador, falta você se relacionar com Deus que você confessa. E é por intermédio de uma vida devocional, de uma vida de leitura bíblica e de oração, é que nós mantemos relacionamento com Ele. Então, a primeira pergunta, para ser mais específico, o que é uma vida devocional? O que é isso, pastor? É um tempo dedicado à reflexão, à oração e ao estudo da Bíblia na sua casa, ou aonde quer que você esteja. Ah, vou viajar, pastor. Leva a Bíblia contigo. E aonde quer que você esteja, fale com o seu Deus. Medite nas suas palavras. Ore. Fale com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Sabe por quê, irmãos? Que lá em Mateus 6,6 vai dizer, e aí ele diz como, mas pastor, como é que eu vou ter relacionamento com Deus na minha casa? Você vai para o seu quarto, tranca a porta e fala com Deus em secreto, que em secreto Ele vai te escutar. Você não precisa falar com Deus com todo, tua casa está cheia de visita, pastor, só não enchei minha casa, parece casa de político. Não, você vai lá no momento, dá licença, entra no teu quarto, fala com Deus e vai falar com as pessoas. Tenha esse compromisso de falar com Deus. Pare de deixar Deus para de lado. Pare de achar que é suficiente você estar na igreja todo domingo. É preciso que nós estejamos na presença de Deus todos os dias, para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte, para que Ele nos aperfeiçoe na palavra, no amor, nos dê palavra temperante, nos dê também poder, porque quem busca a presença de Deus, busca a santidade. Quem busca a presença de Deus, busca uma mudança radical na sua vida, nas suas atitudes. E aí, o que é a devocionalidade? É um momento pessoal com Deus. Vocês têm momentos pessoais com Deus? Tem momento que eu falo com Deus como se fosse meu amigo. Por intermédio do Espírito Santo, é claro. Eu falo com Ele porque eu tenho muitos amigos, muitos colegas, parentes, sou casado, mas tem um momento que às vezes na vida da gente a gente se sente absolutamente só.
E nesse momento que a gente se sente absolutamente só, não porque as pessoas que nos cercam não sejam importantes, não é isso. É porque a gente quer alguém que realmente conheça o nosso íntimo, com tanta intimidade, que nós podemos falar com Ele tudo. E aí eu fecho meus olhos e falo, Senhor, eu preciso melhorar nisso. Espírito Santo, me aponte onde eu estou errando, para que eu me corrija diante de Ti. E aí eu vou falando com Ele vai me mostrando, olha, meu filho, você é arrogante. Olha, meu filho, você tem que melhorar aqui. Tu mentiu naquilo ali. Não quero você fazendo isso não, você é meu servo. E eu, Senhor, o Senhor me perdoe por isso, porque totalmente errado eu estou na Tua presença. A gente tem que ser sincero com Deus. Olhar para dentro de nós, assim como nós, tem um louvor que fala que se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. É lutar por essa transformação. E é por intermédio de uma vida devocional diária diante de Deus, é que Ele nos transforma a cada dia pela sua graça e pela sua misericórdia. Irmãos, é ter um momento pessoal com Deus. É um momento para gerar intimidade e relacionamento com o Senhor. No Salmo 25, 14 vai dizer, a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem procura ter intimidade com o Senhor tem intimidade com Ele. O Senhor demonstra aliança com as pessoas que têm intimidade com Ele, que fala com Ele, que ora, que o busca. As pessoas muitas das vezes tratam a Deus como se fosse algo inalcançável. As religiões ou determinadas igrejas colocam a Deus como algo que até muitas das vezes é inexistente, é inalcançável. E Ele nos ensina, Jesus, o Filho dele, o nosso Senhor nos ensina como até nós devemos falar com Ele. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina. E por que nós não fazemos? Mas pastor, não sei orar. Fale com Ele com sinceridade, do seu jeitinho. Ele escuta a oração de cada um de vocês, de uma maneira particular, terna, conselheira. Ele nos ensina e nos direciona para o nosso bem. Portanto, por intermédio de qual ferramenta espiritual posso ter uma vida devocional? Qual é a ferramenta principal que nós devemos utilizar para uma vida devocional, irmãos? É a oração. A oração é a chave. A oração parece redundante, né, igreja? Eu falar que orar é preciso. Mas temos que lembrar. Muitos esquecem disso. Muitos ficam perturbados. Muitos não conseguem nem dormir. Porque não oram. Não falam com Deus. As pessoas ficam tão perturbadas que as pessoas recorrem até mesmo aos celulares, à internet, e não sabem qual o fruto da sua mágoa, da sua tristeza. A sua mágoa, a sua tristeza, a falta de resposta é justamente o seu distanciamento com o Deus que você professa que serve. E existem muitos crentes que nem oram, irmão. Só oram quando está na presença de outros. Existem crentes que têm uma vida vazia, um dia vazio. E muitos deles esfriam. Sabe por quê? Porque não querem aquecer seus corações com a presença de Deus constante, por intermédio de uma vida de oração. A resposta para uma vida devocional e a ferramenta principal é a oração. Orar é conversar com Deus. Leia a palavra e converse com Deus sobre o que você leu. Ouça a voz do Senhor. Quando você lê a palavra, um versículo, e medita sobre esse versículo, Senhor, o que tu quer dizer para mim nisso? O Senhor intimamente fala no teu coração. Você não precisa ir lá na concorrência, nos pentecostais, para você ouvir a voz de Deus. Quando você fala com o Senhor, com sinceridade, Ele escuta a tua voz, porque Ele te ama. Ele te escolheu. Você é dele. Você é dele e Ele é seu. Você esquece disso. Por que desespero? Por que tristeza? Por que agonia? Se nós temos a chave da resolução de todos os nossos problemas, é a oração, é a vida devocional, é a leitura da palavra, é o constante contato com Deus remidor. Ô, gente, quer melhor amizade do que com Ele? Não é falso, nos ajuda e nos escuta a qualquer momento.
Nunca ele vai dizer assim, não estou hoje com tempo para você. Ele é o fiel amigo e verdadeiro. Ele é o amigo das horas incertas. Ele é o único que te consola quando tu está absolutamente sozinho. Quando parece que o mar vai te cobrir e que tudo vai terminar. E aí você clama por ele e ele te socorre. É ele que te tirou das trevas e te colocou na luz. É ele que transformou a tua vida. É ele que vai te dar a vida eterna e te garante em Cristo Jesus. Isaías 30, 21 nos afirma: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quer errar menos, irmãos? Fala com Deus. Pergunta para ele o que você deve fazer, antes de você tomar as tuas decisões que só te levaram para o precipício. Fala com ele. Senhor, me guia. Tu és meu guia, Senhor. Senhor, tu és a lâmpada, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não é aquelas caixinhas de promessa, eu não tenho nada contra, tá? Quem tem, glória a Deus, lê a palavra por intermédio da caixinha de promessa. O problema é você fazer aquilo como mantra. Vou para a esquerda ou para a direita? Aí tu vai lá e tira um versículo. Aí o versículo diz: eis que hoje tu morrerás. Aí pronto, aí tu vai morrer, porque o versículo te deu a morte. Tem isso também, né, irmãos? Não vamos ser ignorantes. Leia a palavra de Deus. Leia a bênção. Amém? Leia também a exortação. Aceite. Abra a palavra, leia. Leia Salmos. Tem tanto para a gente ler, tanto para a gente falar com Deus, tanto para Ele falar com a gente. Nós temos aí 66 livros disponíveis para que possamos ter a reflexão profunda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para que livro de ajuda, de autoajuda? Para que escutar esses podcasts que não levam você a nada? A grande chave é falar com Deus. Portanto, quando oramos, falamos com o Senhor. E quando lemos as suas palavras, ouvimos a sua voz. Vida devocional é isso. É ler a palavra, meditar nela, orar ao Senhor. E aí sim, Ele se comunica com a gente. Quanto Ele já falou comigo dessa forma. Quanto eu já chorei em cima da Bíblia. É esse caminho que o Senhor quer para mim? Louvado seja o teu nome. Não é essas pessoas que eu devo me relacionar? Louvado seja o teu nome. Ele limpou o meu caminho. E assim, eu trilhei pela misericórdia, Ele trilhou para mim o caminho de justiça. Porque eu ouvi a voz dEle por intermédio da palavra, por intermédio da oração. E assim, se você fizer isso, você terá uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. Essa é a chave da mudança da tua vida hoje. Não é um propósito de 7 semanas de consagração em jejum para o crescimento do teu lar, ou para a libertação de fulano, de Beltrano. Não é isso. É vida devocional para você vencer as tuas batalhas, para aquela pessoa que está longe de Deus voltar aos caminhos dela. É para você orar para aquela pessoa que está doente. Se você tem vida devocional, vida de oração, você está preparado para as adversidades, para abençoar a vida das pessoas, porque você é um oráculo, é um canal de Deus, um canal de bênção na vida das outras pessoas. Você é referência porque você ora e as pessoas irão pedir oração para você e você irá abençoar o mundo, irá mudar a sua vida, irá mudar a vida daqueles que te cercam, da vida também daqueles que também precisam de ouvir a palavra de Deus. Mas é preciso que a igreja mude a sua mentalidade. A igreja passe a orar, que a igreja passe a ler, que a igreja passe a ter intimidade com Deus. O tempo, quando oramos, falamos com o Senhor, lemos a sua palavra, ouvimos a sua voz. Por intermédio do exercício devocional, com o tempo você terá sensibilidade para sentir a presença de Deus, entender o que Ele está falando. O exercício de tanto estar na presença de Deus, você aprende a linguagem que Deus quer falar contigo. Eu não entendo como pessoas com 20, 30 anos de evangelho não têm relacionamento com Deus. Como assim, Senhor? É muita misericórdia. As pessoas têm que anelar pela presença de Deus. Não tem sentido você ser crente e não ir o mais profundo. E mais a fundo na vida espiritual. Os feiticeiros, magos, macumbeiros,
pessoal da Umbanda, do Candomblé, eles vão para o centro, são orientados e fazem aquilo que o diabo manda, e eles aprendem com afinco as coisas do inimigo. O crente, ele aceita Jesus e ele acha que é só isso, que é só vir para a igreja, tomar ceia, parar de pecar. É muito mais a lei, meus irmãos. O crente é chamado para ter intimidade com o Deus que o elegeu, com o Deus que o selecionou, não porque ele era mais forte, mas um Deus que olha o teu coração e sabe o quanto nós somos fracos e dependentes dele. É um Deus que quer falar conosco, mas só que nós não abrimos nossos ouvidos para ouvir a voz dele. Nós queremos ouvir o que nós desejamos ouvir, irmãos. Sabiam disso? As pessoas querem pregação assim, o pastor hoje foi uma benção. Ele falou que hoje eu iria conseguir um emprego, que fulano de tal ia voltar para Jesus. É isso que o povo quer ouvir, bênção, 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 bênção. Amém, eu também gosto de bênção também. Eu não sou louco, eu gosto de bênção. Mas eu não posso pregar mentiras. O que eu posso falar para vocês, ensinar o caminho que Deus nos diz, o caminho da vitória. O caminho da vitória é oração, leitura da palavra, vida devocional e uma vida diretamente voltada para Deus. Viver é Cristo, só Cristo. Vocês entendem isso? Viver é Cristo. Portanto, se for preciso, também, muitas das vezes, a gente, por intermédio do exercício devocional, a gente quer ouvir a voz do Senhor. Mas, às vezes, é preciso ficar somente em silêncio, sabia disso? Não precisa falar nada, não. E sentir que o amigo Espírito Santo está junto conosco. É confiar, é clamar por Ele. Porque a palavra dele diz assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só que a pessoa não quer ler a Bíblia, quer ter preguiça. A pessoa não quer orar, porque é mais fácil ir na igreja e o profeta desse falso profeta levantar e apontar para você e te persuadir com palavras. Mas a grande verdade é que Ele nos deixou a palavra dEle para que comunicasse conosco, por intermédio da leitura, por intermédio da vida de oração. Senhor, fala comigo. A Tua palavra está aqui, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Só que as pessoas acham mais cômodo ir na igreja, dar R$100 de oferta e o profeta fala. Oh, meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Lá em Romanos 8, 26, 27, afirma assim, que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que coisa mais linda, né? Mas para Ele interceder por você, você tem que falar com Deus. Para Ele interceder, para Ele te ouvir, você tem que falar com Ele. Como é que você quer ser abençoado se você não ora? Como é que você quer ter uma vida abençoada se você não fala com Ele? O segredo do sucesso é falar com Ele. Ele é a palavra dEle. Senhor, fala comigo. Às vezes a gente fica meio preguiçoso mesmo, aí não lê a Bíblia, mas o Senhor nos chama sempre a ler. E aí a gente para um pouquinho, lê um pouquinho, e aí a gente fala com Ele, e de alguma forma Ele fala com a gente. E Ele tem falado para essa igreja sempre. Ele tem ensinado como que Ele quer ser adorado. Não porque eu quero, não é doutrina minha, mas sim ensinamento da palavra, que é a verdade expressa por intermédio da revelação em Cristo Jesus. Portanto, o que eu digo para vocês, aquele que sonda os corações, sobre o qual a mente está com o Espírito Santo. Ele é que sonda o teu e o meu coração. Portanto, uma vida devocional é fundamental para o teu crescimento espiritual e também as vitórias que iremos receber por intermédio da oração em Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus.